vamos lá. Vamos para os exemplos aqui. Eu trouxe para vocês 3 exemplos. No exemplo 1, na divisão ABCD, normalmente a divisão que eu mais gosto de usar quando o treino é ABCD. Eu tenho aqui o treino A sendo quadríceps e glúteos, treino B, costas, deltoide posterior e bíceps. Por quê? Nas costas, o deltoide posterior e bíceps são sinergistas. Como eu disse, treino costas, em seguida deltoide posterior, depois complemento com bíceps. Pode inverter? Pode inverter, mas normalmente como você já sai de costas, já faz deltoide posterior, que é mais rápido, depois finaliza com os exercícios de bíceps, tá? No outro dia, eu vou para os membros inferiores. Por quê? Treinei um inferior, superior, aí eu vou para o inferior, para o superior, dar uma descansada. Por mais que esses músculos não interfiram aqui, mas mesmo assim você dá uma leve, dá aquela sensação de descanso maior entre esses músculos superiores, né? Então aí eu vou lá treino isquiotibiais e glúteos, e depois eu faço peito, deltoide frontal e médio, né? E tríceps, né? É uma divisão que eu gosto bastante. Lembrando que nessa divisão eu falo, ó, você pode inverter os treinos de superiores e você pode inverter os treinos de inferiores. Pode trocar um pelo outro, tá? É uma divisão que eu gosto bastante. Nem sempre ela é em seguida, ABCD. Às vezes o cara treina 1, 2, descansa, treina os outros 2. Enfim, depois eu falo sobre isso. Mas é uma divisão que eu gosto porque eu vou lá, treino, por exemplo, quadríceps. Alguns exercícios como agachamento, alguns movimentos que entram no treino de quadríceps, lá, fundo, búlgaro até, também tem a participação do glúteo. Então eu treino e aí eu finalizo com os isolados de glúteo. Para pessoas que têm dificuldade na ativação, na percepção de ativação do glúteo, na participação dele, você usa um exercício isolado de glúteos antes, 3, 4, 5 séries, 10, 20 repetições ali, e aí você vai, entra quadríceps e depois finaliza novamente com glúteos, tá? Então depende muito da necessidade do físico de cada um. Às vezes a pessoa já tem um glúteo bem desenvolvido, aí você só complementa no final do treino. Aqui no treino B, treinei costas, remadas puxadas. Aproveita a participação do deltoide posterior, faço lá 3, 4, 5, 6, 8 séries de deltoide posterior em 1 ou 2 exercícios isolados, e depois vou lá para os isolados de bíceps ali e faço mais séries de acordo com a necessidade de cada físico. Pô, o cara tem dificuldade de desenvolver bíceps, então eu faço mais séries de bíceps aqui. O cara precisa, às vezes tem um bíceps muito grande, faço poucas séries de bíceps em relação aos outros músculos. Quantas séries? Isso depende da necessidade do físico de cada um, tá? Depois vou lá e treino isquiotibiais. Normalmente isquiotibiais eu gosto de treinar ali as flexoras primeiro e depois entra Romina deadlift, stiff, bondie, enfim, adaptações que também tem uma boa exigência do posterior de coxa e depois finalizo com glúteos isolados ali o treino. Mas nada impede do cara mudar a ordem dos exercícios também, tá? Depois eu vou lá, treino peito, deltoide frontal e médio e tríceps. Como? Exercícios de peito padrão, supinos principalmente, depois os isolados de peito. Aí vou para o deltoide frontal e médio. Normalmente eu faço um desenvolvimento, ou eu faço algum exercício que tem uma participação maior do deltoide frontal, como uma elevação frontal, e depois eu faço exercícios isolados para o deltoide lateral, que é o médio, e exercícios isolados para o tríceps. O volume disso depende da necessidade do físico. O cara precisa mais de ombros ou tríceps? Ombros, então faço mais séries isoladas para ombros, depois tríceps. Precisa mais de tríceps do que ombros? Menos séries no deltoide e mais séries no tríceps. Deu para entender? Pode inverter os dois? Pode também. Então você tem essa flexibilidade. Já no exemplo 2, eu trouxe um exemplo de uma divisão diferente. Esse exemplo 2 é para pessoas que já têm um excelente desenvolvimento de pernas, tanto quadríceps como os isquiotibiais, que é o posterior de coxa e glúteos. Ou seja, esse cara aqui ou essa mulher já tem um ótimo desenvolvimento, ele precisa mais da parte superior do físico ali. Nesse caso, eu deixo apenas um dia de pernas, que é o treino completo, tá? Por mais que a maioria usa dessa forma, por ser preguiçoso de treinar pernas e acha que o suficiente já é suficiente, mas a maioria tem uma grande deficiência de perna e não tem muito desenvolvimento, exatamente porque não dá o volume ideal. Porque aqui, em 2 dias de treino de pernas, você consegue fracionar melhor, dar uma ênfase maior em cada um deles e jogar mais volume em cada treino. Ao invés de você jogar, por exemplo, 20 séries aqui, e mais 20 séries aqui para 20 séries para quadris, 20 séries para os isquiotibiais, nesse caso, para manter o mesmo volume, eu teria que fazer 20 séries mais 20 séries. 40 séries em um dia. É melhor fazer 20 um dia e 20 no outro do que 40 em um único dia. Fora que, se o cara está desempenhando um treino muito pesado, provavelmente metade do treino vai ser com um desempenho bem abaixo pelo desgaste, né? Então, por isso que eu gosto de dividir. E aí, nesse exemplo 2, costas e bíceps, peito e tríceps, pernas completo e deltoides, tá? Então, para quem tem uma necessidade de desenvolver mais a porção superior, assim a gente consegue fazer o agonista e o sinergista, agonistas e sinergistas, e deltoides aqui, como um treino separado. Nesse caso, eu gosto de separar o deltoide quando vai usar mais desenvolvimentos. Por quê? Porque eu gosto de usar os desenvolvimentos no começo. Se eu uso depois do treino de peito, provavelmente eu vou perder muita força no desenvolvimento, porque o deltoide frontal já teve uma grande participação nos exercícios supino. Então, quando é para fazer mais desenvolvimentos, 2, 3, 4 desenvolvimentos ali no treino,
desenvolvimento com halter, barra, Smith, máquina. Aí eu gosto de deixar um dia separado para deltoides para fazer mais desenvolvimentos. E aí depois complemento no final com os exercícios isolados. Assim você aproveita o máximo de força do início do treino, tá? Mas existe outro ponto aqui. Caso a pessoa precise dar um foco maior nos braços, ao invés dos ombros, o que pode fazer? Fazer costas e deltoide posterior, peito, deltoide frontal e médio, e aqui deixar tríceps e bíceps. Deu para entender? Aí ele consegue enfatizar mais aqui os dois, porque eles vão estar descansados, não vão ser só em seguida do de costas e peito, e vai conseguir um desempenho maior, tá? E o exemplo 3, onde o indivíduo precisa dar uma ênfase maior, tanto no deltoide como bíceps e tríceps, tá? Nesse caso, eu coloco costas e peito juntos. O primeiro músculo, nesse caso aqui, vai ser o que ele tem mais necessidade entre os dois. Entre costas e peito, ele tem mais necessidade de peito ou de costas. E aí começa por ele e depois termina pelo outro. Tem como ir alternando, faz um de costas, um de peito. Aí equilibra o jogo. Mas normalmente são pessoas que já têm um ótimo desenvolvimento de peito e costas, que não precisa fazer um treino tão volumoso. Aí você consegue encaixar um bom treino aqui. Aí depois faz pernas completas. Nesse caso o indivíduo também tem um bom desenvolvimento de pernas, anterior, posterior e glúteos. E aí ele consegue dar uma ênfase maior em deltoides em um único dia e uma ênfase maior em tríceps e bíceps em um único dia, podendo inverter esses dois treinos aqui, tá? Então, por que eu coloco pernas aqui no meio? Porque costas precisa do bíceps e peito do tríceps. Colocando pernas no meio já dá o tempo de descanso suficiente. Ou pode colocar um descanso depois de costas e peito e depois treinar deltoides, tríceps e bíceps, né? Sem problema algum. Então são 3 exemplos que eu gosto bastante de usar e tem bastante flexibilidade aqui, tá? E a aplicabilidade de tudo isso aí? A aplicabilidade é como a gente fraciona isso na semana, né? Então a gente tem aqui, nesse primeiro exemplo, 2 treinos, 1 descanso, mais 2 treinos e 2 descansos. Por quê? Segunda, terça, quarta descanso. Quinta, sexta, sábado e domingo descanso. Ou seja, para quem quer descansar no final de semana e se sente melhor descansando no final de semana, aqui está um bom exemplo. Para às vezes a semana foi muito pesada, a pessoa descansar no final de semana totalmente, ou fazer um pouquinho de aeróbico só, a pessoa se sente melhor para começar depois no treino A, novamente em qualquer uma dessas divisões, né? 2 treinos, 1 descanso, 2 treinos, 2 descansos. Também podemos fazer o treino A, descanso, B, descanso, C, descanso e D. Ou seja, segunda treino, terça descansa, quarta treina, quinta descansa, sexta treina, sábado descansa e domingo treina, tá? Só que aí segunda ele vai treinar de novo, a menos que ele queira continuar. Um treino, um descanso, um treino, um descanso, aí ele precisa, lembrando que ele precisa ter o domingo aberto na academia, né? Senão ele vai ter que dar um jeito de sempre encaixar o descanso no domingo. Nesse caso aqui, um treino, um descanso, para quem já está muito esgotado, fadigando muito rápido, rotina muito corrida, e aí você consegue fracionar bem os grupos musculares e descansar bem entre os treinos ali para manter o desempenho em todos, tá? Também temos o direto, né? A, B, C, D direto. Treina 4 dias direto e depois descansa os outros 3. Ou seja, vamos supor, treinou segunda, terça, quarta, quinta, descansou sexta, sábado, domingo. Descansou o final de semana. Talvez foi viajar, então agrupou os treinos aqui em 4 treinos e viajou no final de semana. Mas também pode ser diferente. Descansar domingo, segunda e terça e começar o treino por quarta. Às vezes, quando eu estou corrido, eu divido em 4 treinos. E aí, essa semana mesmo, eu estou fazendo treino terça, quarta, quinta e sexta. Vou descansar domingo, vou descansar sábado, domingo, aí segunda eu vou voltar a treinar normal. Deu para entender? Então, você consegue manipular dessa forma. Também temos de outra forma, que são as formas sequenciais. Como seria isso? Independente de quantas vezes você treina aquele treino na semana. Por exemplo, vamos supor, fiz lá A, B, C, D, descanso, A, B, C, D, descanso e continuei de novo. A, B, C, D, descanso, a cada 4 treinos um descanso. Independente em que dia da semana que cai, independente de quantas vezes o treino cai na semana. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta. 4 treinos seguintes. Sexta descansei. Opa, é aqui embaixo. Segunda treino, terça treino, quarta treino, quinta treino. Descanso na sexta. Sábado vou treinar, domingo vou treinar. Ou seja, o treino A, B foi 2 vezes na semana. Segunda eu começo pelo C, terça D. Aí descanso. Por quê? Já foi 4 treinos seguidos. Ou seja, a cada 4 treinos um descanso independente do dia que cair. Assim você consegue ter a frequência de treino ideal. Os músculos sempre vão treinar na mesma frequência. Era para treinar o treino B. Perdi o treino. Acabei perdendo o treino hoje. O que eu faço? Amanhã você começa pelo B. Nunca pule o treino. Ó, era para treinar na terça, perdi. No próximo dia eu comecei pelo C. Não. Você começa pelo B e continua a sequência. Por quê? Se você perder o treino B e for direto para o C, você vai levar um tempão até treinar o B de novo. Então o ideal é você perder o treino, passa ele no próximo dia e continua. Perdeu 2,
continua da onde parou. Parou no A, perdeu 2, 3 dias de treino, começa o próximo pelo B, para você continuar a sequência, tá? A menos que, por exemplo, ó, tô com uma lesãozinha no posterior de coxa, chegou o treino de pernas, ou você faz o exercício que não gera dor, você pula e começa pelo próximo. Aí na próxima semana você retoma a sequência dele na divisão de treino, tá? Também temos outro, um que eu gosto bastante, 2 treinos e 1 descanso. AB descanso, CD descanso, AB descanso e assim por diante. Deu 2 treinos, 1 descanso, ou 2 treinos e 2 descansos. Então você pode fazer sequencial, um treino, um descanso, pode, ó, dei 2 treinos, 1 descanso, um treino, outro descanso, e assim você consegue manter a divisão de treino e descansar de acordo com o feeling. Pô, treinei 2 dias, estou cansado, vou descansar. No próximo dia estou bem para treinar? Não, então descansa de novo. No outro dia estou bem? Então vou continuar e faço da onde eu parei. Continuo. Então essa é a aplicabilidade do treino ABCD. Dessa forma você treina menos músculos no dia, conseguindo dar um volume maior pro músculo naquele dia, ao invés de fracionar tanto o músculo. Mas nada impede de você, por exemplo, preciso priorizar deltoide. Nessa divisão, por exemplo, faço costas, deltoide posterior e bíceps, peito, deltoide frontal e médio e tríceps. No D eu faço só deltoide. Então você consegue complementar os treinos com outras coisas. Por exemplo, preciso um foco maior de pernas, como é caso de meninas. O que eu faço? Treino A, quadríceps e depois complemento com isolados isquiotibiais e faço glúteos. No treino C, começo pelos isquiotibiais, complemento depois com os exercícios de quadríceps e termino com glúteos. Ou seja, os 2 dias tem tanto quadríceps como os isquiotibiais. Você consegue manipular dessa forma aqui. Pô, preciso priorizar mais costas. Aí o cara, por exemplo, fez aqui costas e bíceps, peito e tríceps, aqui ele faz costas e deltoides. Deu para entender? Você consegue flexibilizar também de acordo com a prioridade que o indivíduo precisa.